Meu amigo, mais uma semana de bastante turbulência para nós pequenos investidores. Pessoal, muito cuidado para não cometer grandes erros na gestão do seu patrimônio em momentos assim. É essencial que o investidor de longo prazo entenda que essas oscilações são uma característica natural do mercado de ações. Se você quer investir em ações e conquistar lucros explosivos a longo prazo, você precisa, pessoal, se acostumar com essa característica natural dessa classe de ativos, tá? Quando a gente olha para o cenário macroeconômico, a gente tem a perspectiva de aumento na taxa de juros na economia americana. Nós temos também uma tensão no Oriente Médio que acaba contribuindo para uma turbulência muito maior dos mercados financeiros. Tanto quando a gente olha para os dados de produção do nosso maior parceiro comercial, que é a China, os dados acabaram surpreendendo positivamente o mercado. Então existe aqui alguma perspectiva positiva também. Entretanto, pessoal, todos esses dados macroeconômicos, eles estão muito além da sua capacidade de atuação, tá? Então, na verdade, o pequeno investidor que quer prosperar em bolsa de valores, que quer construir um patrimônio que vai gerar uma renda passiva bem expressiva para ele a longo prazo, ele tem que focar muito mais no seu círculo de competência. E é isso que eu vou abordar nesse vídeo. Quais são os principais fatores no qual você precisa focar para conseguir um resultado realmente grandioso no mercado financeiro e não cometer erros com o seu patrimônio, tá, pessoal? Porque às vezes esse erro ele pode atrasar bastante a sua caminhada em direção à liberdade financeira. O que eu disser aqui nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda de ativos. A intenção aqui é dar um suporte para vocês que estão iniciando a jornada de vocês, trazer algumas experiências como investidor, explicando como você deveria fazer a gestão dos seus investimentos de maneira mais eficiente. Se eu te ajudar, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também deixar um comentário para falar quais são as ações que você está aproveitando para aportar nesse momento de queda. Meus amigos, existe uma frase icônica do Buffett que retrata bem o comportamento do mercado financeiro. Então, Buffett diz que o mercado foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, um ponto-chave para você ser um investidor bem-sucedido a longo prazo é ser paciente. Pessoal, e para exemplificar a importância da paciência no mercado de ações, eu gostaria de explorar com vocês esse estudo do retorno real que a Itaúsa gerou para o seu investidor nos últimos 14 anos. Muitas pessoas não sabem calcular o retorno real desse ativo, tá? Porque desconsideram principalmente aqui as bonificações. Então, imagina você, um investidor que aplicou R$100 mil nas ações da Itaúsa em janeiro de 2009, realizando o carrego dessa ação e reaplicando todos os dividendos que a Itaúsa pagou para ele ao longo desses últimos 14 anos, conseguiu transformar R$100 mil em R$758 mil. Então, um retorno total aqui de 658%. Superou os principais índices do mercado financeiro. Agora, um ponto de atenção muito interessante é que a partir do 10º ano, pessoal, a própria empresa já tinha pagado todo o capital inicial investido. Isso mesmo. Então, se a gente pega os dividendos recebidos de 2009 a 2018, a Itaúsa já tinha remunerado esse investidor em R$130 mil, ou seja, muito além dos R$100 mil que ele aplicou lá em janeiro de 2009. Lembrando que ela pagou tudo isso para o investidor e ele continua aqui, pessoal, com uma posição acionária bastante relevante dentro da empresa. Então você consegue extrair renda passiva e ainda assim guarnecer o principal, que são as ações que continuarão lá gerando renda para você na perpetuidade. Meu amigo, então quando você vai lá e aplica R$ 11,64 para comprar aqui um papel da CEMIG, você está comprando não só um papel que vai ter momentos de turbulência, de oscilação no mercado financeiro, mas você também está comprando participação acionária dentro de uma empresa que possui diversos ativos, tá? Então, ativos de distribuição de gás, ativos de distribuição de energia, ela possui uma joint venture também com a Vale, ativos de transmissão de energia, que é o filé mignon do setor de energia elétrica, além de participação dentro da Taesa e uma empresa que também tem um arcabouço tecnológico. Então, você está comprando projetos que vão gerar caixa para você na perpetuidade. É por isso que quando a gente olha esse gráfico de receita e lucro líquido da CEMIG, a gente vê que a empresa ela teve potencial de continuar gerando valor para o seu investidor nos últimos 10 anos. Então olha só que beleza essa tendência de alta na receita líquida e também um lucro líquido crescendo bastante, principalmente a partir do ano de 2016, no qual a empresa ela vem passando por uma forte transformação, ganhando eficiência operacional. Quando a gente olha para o gráfico cotação versus lucro, a gente percebe como a cotação ela ficou para trás nos últimos 3 anos.
O lucro líquido com uma forte tendência de alta aqui, pessoal, a partir do ano de 2016. Entretanto, apesar da cotação ter subido bastante também, ela está bem para trás, tá vendo? Ela não acompanhou a lucratividade da empresa ainda. E vocês sabem que uma das regras básicas do mercado financeiro é que a cotação sempre vai seguir o lucro da empresa. Então, às vezes você está vendo essa cotação oscilando na tela do seu home broker, mas você tem que lembrar que existe uma empresa com diversos ativos gerando caixa, gerando dividendos ao longo dos anos. Quando a gente pega aqui o retorno gerado pela CEMIG nos últimos 14 anos, a empresa transformou os 100 mil reais em 799 mil reais, um retorno aqui de 700%. Lembrando que é uma empresa que tem gerado um dividendo interessante para os seus investidores por estar com payout na casa aí dos 50% do lucro líquido. Empresa também que paga de forma bastante recorrente, né? Ou seja, pagou em março, pagou em abril, pagou em junho. É um ativo que vai permitir que você reforce os seus aportes a longo prazo. Pessoal, e não é só a CEMIG, a própria Neo Energia é uma empresa que tem melhorado muito o seu operacional nos últimos 5 anos. Veja só como essa empresa ela vem crescendo a receita líquida nos últimos 5 anos e também um forte crescimento no lucro líquido, evidenciando uma excelente melhora do operacional da empresa. E quando a gente olha também para o gráfico da cotação versus o lucro, a gente percebe como essa empresa também está muito descontada, pessoal. Então, a gente vê essa turbulência do mercado e olha para esses ativos de setores perenes, como a CEMIG, a Itaúsa e a própria Neo Energia, a gente vê como o mercado muitas vezes é irracional, né? Um exemplo disso é essa taxa de desconto, que é o PL histórico dos ativos negociados em bolsa de valores. Perceba como essa taxa de desconto se encontra num patamar interessante. Pessoal, então o pequeno investidor, principalmente aquele que começou agora no mercado financeiro, ele está realizando aportes na sua carteira de renda variável e apenas vê o seu patrimônio encolher. Pessoal, isso é totalmente normal no curto prazo, tá? Então, no curto prazo, o que você vai ter é oscilação, mas a longo prazo, como eu mostrei para vocês, a cotação, pessoal, sempre vai correr atrás do lucro da empresa. Então, se a empresa apresentar alta na lucratividade, automaticamente, em algum momento, o mercado vai precificar essa qualidade dos lucros, tá? Então, basta você identificar bons ativos, tá? Principalmente prezando por aportes em ativos de setores perenes, setor de saneamento, setor elétrico, setor bancário, o setor financeiro também é bastante defensivo para uma carteira de investimentos de longo prazo e focar principalmente aqui no número de ações, tá? Então, se você realizou seu aporte esse mês e não tem mais dinheiro para aportar, você fecha a tela do home broker e vai focar agora em ganhar mais dinheiro, em se qualificar melhor, em estudar para um concurso público, em aumentar a sua renda, porque através do aumento da sua renda você consegue aumentar o seu aporte e com aporte maior os dividendos crescem mais rápido no longo prazo. Então, o pequeno investidor ele precisa focar cada vez mais dentro do seu círculo de competência. Então, você que é pequeno investidor não tem como controlar e muito menos prever para onde vai a macroeconomia. Você não tem como saber quando acontecerá um novo conflito, não tem como saber para onde vai a inflação dos Estados Unidos. Então, um dos grandes erros do pequeno investidor é ficar focado demais na cotação de um ativo. Isso só vai prejudicar a sua performance no longo prazo. Você tem que focar principalmente naquilo que vai trazer qualidade para os seus investimentos a longo prazo. E quais são esses pontos? Pessoal, o primeiro deles, realizar uma diversificação correta do seu portfólio, né? Então, comprar ações que possuem diferenciais competitivos, de preferência ações que têm margem líquida elevada, porque já evidencia empresas que têm alta eficiência operacional. Outro ponto importante, pessoal, colocar setores perenes e descorrelacionados, tá? Então, em caso de um novo impacto regulatório do governo, você não está totalmente exposto ao setor elétrico. Você tem ativos financeiros, ativos do setor de papel e celulose, então isso vai gerar uma resiliência maior para o seu portfólio a longo prazo. Lembrando de ir equilibrando as posições, né? Então, cuidado para você não ficar extremamente exposto a apenas uma ação. Vai diversificando aos poucos o seu patrimônio, focando principalmente no número de ações e no ganho dos proventos. Então, com o crescimento dos proventos, isso vai te ajudar a ir reforçando os seus aportes. E é aqui que a mágica dos juros compostos acontece, como eu já mostrei para vocês nesses diversos estudos do Bradesco, da Endi, da Itaúsa e também da CEMIG. Pessoal, e quando a gente utiliza a fórmula de Graham para estabelecer o valor justo desses ativos, a gente percebe que existem diversos ativos com excelentes níveis de qualidade negociando com desconto exacerbado em cima do seu valor intrínseco. Ou seja, existe uma forte margem de segurança para aportes em muitos ativos hoje no mercado financeiro. E quando a gente olha para o gráfico do preço sobre lucro do Ibovespa, isso acaba reforçando ainda mais essa perspectiva de desconto. Então, na verdade, se você investe em renda variável, agora é o momento de você focar em reforçar os seus aportes.
aumentando a participação em ativos perenes que vão gerar dividendos para você na perpetuidade. E vocês sabem, pessoal, que no longo prazo, inevitavelmente, o seu patrimônio ele acaba sendo sim multiplicado. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e quer ter acesso a um conteúdo diferenciado, pessoal, com análise de alguns ativos fora do radar, eu aconselho você a assinar o Clube de Membros aqui do canal. Por apenas R$ 2,99 você vai ter acesso a vídeos exclusivos, ao nosso grupo do WhatsApp, algumas planilhas que vão ajudar você a analisar melhor os seus ativos. Se fizer sentido para vocês, fica aí o convite. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Não esquece de deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com um amigo seu que você me ajuda demais. E até o próximo vídeo.